Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, dando continuidade à reflexão diária do Evangelho, São João capítulo 6, versículos do 52 ao 59. No Evangelho de hoje surge a mesma indagação, o mesmo questionamento que hoje se faz a respeito da Eucaristia. Jesus vai começar dizendo assim, o Evangelho, melhor dizendo, São João começa dizendo assim no Evangelho, versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Porque para os judeus o canibalismo era pecado gravíssimo, né? E eles ficaram discutindo, como é que ele pode dar a sua carne para nós comermos? Então Jesus diz, em verdade, quando João usa essa maneira de expressar, né, algo para confirmar a veracidade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus está dizendo que aquele que não comer a carne do Filho do Homem, quem era o Filho do Homem? O Messias, o Salvador, o Redentor. E quem não comesse de sua carne, não teria a vida em vós, não teria a vida em si, não teria a vida nele. Mas ele vai dizer, porém, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então existe uma promessa para quem comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Porque ele vai dizer, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí os judeus entraram em parafuso e é por isso que muitos o deixarão de segui-lo. E ele confirma no versículo 53, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, faz comunhão com Cristo e com toda a sua igreja. Duas promessas aqui nós podemos ver para quem se alimenta da Eucaristia. Terá a vida eterna e também será ressuscitado no último dia, como também fará desde agora, comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, disse Jesus. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, veja, Jesus não disse simplesmente assim aquele que simbolicamente comer do pão que eu darei viverá por causa de mim. Não, ele é concreto. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Aquele que me come, comer a sua carne, beber o seu sangue. E como? A primeira pergunta, a pergunta do versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne como comida? Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus responde no versículo 58 do Evangelho de hoje. Este é o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? No Evangelho dos dias anteriores, nós vimos Jesus dizer, eu sou o verdadeiro pão do céu. Não é o maná que os pais de vocês comeram e morreram. Sou eu que sou o verdadeiro pão do céu. E Jesus vai dizer, este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão, falando dele mesmo, viverá para sempre. Então ele estava dizendo que ele era carne, que deveria se comer a sua carne e beber o seu sangue. Agora ele está dizendo que ele é pão que desceu do céu. E como este pão será comida e bebida, esse pão e esse vinho? Isso Jesus nos ensina lá nos evangelhos, quando ele vai falar em São Mateus, em Lucas, em Marcos, dizendo,
no último instante, na última ceia, na ceia derradeira, ele tomou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo. Ele não disse isto representará, isto significará, isto será um símbolo. Ele disse isto é o meu corpo. E depois, pegando o cálice, fez a mesma coisa, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, nós podemos ver claramente que Jesus aqui fala da Eucaristia, do corpo e do sangue, do pão e do vinho, transubstanciados em corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ensinamento Jesus deu na sinagoga de Cafarnaum e também deixa para a sua igreja até o dia do seu retorno na sua parousia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Que peçamos ao Senhor a graça de nos alimentarmos de Jesus Eucaristia. Amém.